A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala galera, tudo bem? André Bernert mais uma vez aqui junto com vocês para mais um papo dentro da SMV, nesse caso voltado para o mercado e para o segmento de varejo. E hoje eu estou aqui com uma fera das vendas, do mercado como um todo, do esporte, da vida, que é a Dafna, da Nike. Dafna, pô, cara, muito bem-vinda. Te agradeço, assim, de coração por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui junto com a gente hoje, podendo bater um bate-papo, trazendo um pouquinho aí da tua experiência. Eu li bastante coisa online sobre você, sobre a sua carreira, trajetória, e, meu Deus, cara, que honra para mim poder estar aqui junto contigo hoje, conversando e trazendo um pouquinho aí da tua experiência para a galera. Eu não vou me arriscar a trazer tudo que tu tens aí na tua bagagem, então eu vou passar a palavra para ti, peço que tu se apresente, dê um oi para a galera e, se possível, falar um pouquinho aí de quem que é você, qual que é a tua trajetória, o que tu faz hoje, por onde já passou, enfim, te agradeço, bem-vinda e, pô, novamente aí, obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, André, aos ouvintes ou quem está nos vendo, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da minha experiência e da minha trajetória. Espero contribuir aí com alguns insights e muitas histórias, né, pelas empresas que eu passei. Bom, vamos lá. Quando me faz essa pergunta, André, eu costumo fazer uma analogia com um livro, por dois motivos. Um, porque eu acho que nossa vida é um verdadeiro livro, né? Cada dia a gente está escrevendo um capítulo da nossa vida. E dois, porque eu sou uma apaixonada por livro. Eu acho que quem costuma me ouvir em webinars, podcasts, eu sempre acabo, em algum momento, falando de algum quote, algum provérbio ou citando algum livro. Então, começando, eu digo que eu tenho, por enquanto, 2 grandes capítulos, né? Os próximos provavelmente tem uma expressão em inglês que é o WIP, né? Work in Progress, que está em construção. Eu aproveito até para fazer um parênteses, se eu falar muitos termos em inglês, eu moro aqui nos Estados Unidos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou traduzindo e você vai me brecando também, tá? Então, vou começar de trás para frente, para facilitar e para conectar as histórias, ficar mais fácil para o pessoal entender. O capítulo que eu costumo dizer é a jornada corporativa, né? São basicamente mais de 20 anos passando por empresas como Microsoft, Apple e atualmente na Nike, em cargos de liderança em vendas e general management. Atualmente eu estou na Nike, aqui nos Estados Unidos, em Portland, Oregon, onde fica a sede da Nike. Já estamos entrando aí no inverno, por isso vocês devem estar aí de regata e shorts. Eu já estou aqui mais agasalhada. E, basicamente, eu estou indo para o meu 4º ano aqui nos Estados Unidos, uma experiência extremamente rica no âmbito pessoal e profissional. Eu sou diretora de vendas de Nike Training para Ásia, Pacífico e América Latina, responsável por 8 territórios, e, como você pode perceber, completamente diferentes do ponto de vista cultural, do ponto de vista de fuso horário. Quando eu estou começando o meu dia aqui, Coreia e Japão já terminaram ali, e Pacífico, e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, super rico. A categoria que eu estou super feliz, eu assumi em janeiro essa categoria de training e, sem dúvida nenhuma, ela está fazendo um papel super importante. Eu sei o quanto você é apaixonado por esporte também, do ponto de vista do Covid, né? Está todo mundo isolado e eu não tenho dúvida, eu sou uma apaixonada por esporte, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu fico feliz de ver a Nike Training do ponto de vista de ajudar os consumidores a estarem ativos. E não só, eu digo, fisicamente e através dos nossos aplicativos, vou já fazer aí uma propaganda através de um NTC, um Nike Training Club ou um NRC, e gratuito, ou seja, você adequa o treino de acordo com o teu tempo, de acordo se você tem equipamento em casa, se você não tem equipamento em casa, mas também na ótica do que a gente chama de alimentação, com dicas de alimentação, com dicas de recuperação, e por aí vai. Então, acho que a Nike está fazendo um papel super bacana do ponto de vista de manter esses consumidores ativos fisicamente e mentalmente, através de um conteúdo super rico. E a gente está vendo o resultado, quer dizer, do ponto de vista de consumidores conectados e ativos e membros nesses aplicativos. Com a epidemia, é incrível ver
o crescimento e a frequência, então eu fico muito feliz, conecta com a visão da empresa, né, que é o make sport a daily habit, né, fazer com que seja um hábito diário fazer esporte. Então, acho que não tenho dúvidas desse papel. E antes dessa posição, eu estava também aqui nos Estados Unidos, responsável por Ásia, Pacífico e América Latina, por 3 outras categorias completamente diferentes, skate, tênis e golfe, que também foi uma experiência super rica, porque são consumidores completamente diferentes, a relevância em cada um dos territórios é diferente. Então, um exemplo que eu gosto de dar, principalmente para nós que somos brasileiros, apesar do meu nome, né? Eu vi que você não se arriscou a falar o sobrenome, e você fez bem, porque é muita consoante ali, né? Daphna Blaschkauer, apesar do nome, eu sou brasileira com muito orgulho, tá? Não vim para cá fugindo do Brasil, apesar, a gente sabe dos desafios, mas o Brasil tem coisas maravilhosas, assim como os Estados Unidos, tem coisas incríveis e tem coisas que não são tão incríveis, mas isso dá um outro episódio. Mas voltando para a minha experiência nessas 3 categorias, por que eu estou dizendo isso? Quando você fala em golfe, a conexão com uma Coreia ou um Japão é como se fosse o futebol para a gente no Brasil. Então, é completamente diferente a conexão do esporte lá, não só do ponto de vista de performance, mas do ponto de vista de lifestyle, do ponto de vista de ascensão no trabalho. Você jogar golfe e jogar bem vai te dar uma outra mobilidade social e também de carreira. Então, muito interessante entender essas nuances, assim como as maturidades do esporte em cada um desses territórios, como o skate, que tem uma relevância super forte no Brasil, ou o tênis, que tem uma relevância muito forte agora, principalmente no Japão, não só em função de Olimpíadas, mas com a Naomi, nova geração do tênis, e por aí vai. Posso ficar horas falando sobre esporte. Então, esse meu capítulo dos Estados Unidos, indo para o meu 4º ano, uma experiência incrível pessoal e profissional. Eu vim do Brasil, Nike do Brasil, onde eu costumo dizer que eu estava na minha posição dos sonhos por alguns motivos. Eu estava como General Manager de Nike Women, responsável por todas as categorias e business units que a gente chama, de calçado, vestuário e equipamento, num momento incrível, ou seja, no maior evento esportivo que foi para sediar as Olimpíadas no nosso país. Então, ter a oportunidade de estar liderando todo um time do ponto de vista de vendas, de merchandising, o produto que a gente vai servir, o marketplace, quais são os canais que a gente vai ter, do ponto de vista de brand, e liderar todo um time cross-funcional para fazer a estratégia e principalmente a execução no evento mais importante no nosso país, para mim foi uma experiência fora de série, como executiva, como amante de esporte que eu sou, a gente já vai chegar lá, e como mulher, liderando uma área que, a partir daquele momento, 1 ano antes, o Mark Parker, que era o CEO da Nike, declarou para Wall Street que Nike Women ia ser uma das grandes prioridades da empresa, a partir do momento que estava muito claro, eu acho que não só para a Nike, para outras marcas esportivas e indústrias, o gap que a gente estava do ponto de vista de conectar e melhor servir essa consumidora, desde produto, a parte que a gente fala de product creation, os produtos estavam muito mais com um olhar masculino, como a comunicação. Então, como mulher, como executiva, apaixonada de esporte, para mim foi incrível estar nessa jornada e todas as ativações que a gente fez no Brasil. Então, para quem é paulista, deve lembrar da Casa Nike que a gente fez, o lançamento da Casa Nike na Paulista, no Dia Internacional da Mulher, com várias influencers, celebridades, ativações, Nike Training Club, conectando literalmente com o consumidor e trazendo experiência e serviço, com lojas onde a gente começou a incluir serviços para melhor servir essa consumidora, serviços de bra fitting, top, qual é o melhor top que serve para cada tipo de exercício. E hoje, quando eu vejo, quer dizer, recentemente, quando a Nike anuncia a linha Nike M, que é o Nike Maternity, ou seja, tendo uma linha de produto para servir essa consumidora que se tornou mãe e se continua ativa. Então, eu acho que é incrível ver isso, mais a parte de plus size, quer dizer, a parte que, principalmente quando a gente fala esporte, tem muito aquela idealização do corpo perfeito. Quando você vê uma marca como uma Nike, que faz uma linha respeitando, não importa o corpo que você tem, se você quer ser atleta, se você tem um corpo, você é atleta, Esse é o grande mote da Nike, e você vê ela fazendo o walk the talk, que a gente fala, Você faz o que você fala. Então, esse é o capítulo Nike. Antes de Nike, eu basicamente foram 4 anos na Apple do Brasil, onde também foi uma trajetória incrível do ponto de vista de entrar na Apple, quando primeiro eu entrei numa posição que não existia, eu fui a primeira diretora comercial da Apple. A Apple, naquele momento, André, ela basicamente
era uma empresa de Mac e de iPod e acessórios, ou seja, super nichada para agência de propaganda. E a minha contratação lá tem muito a ver com a parte de fazer toda a parte de construção, a gente fala building the highways, né? Fazer toda a parte de construção do marketplace, dado que eu não sabia, naquela época quando eu fui contratado, depois eu fui entender, para a gente fazer o lançamento do produto que daria mais acesso ao consumidor, que democratizaria a marca, que foi o iPad. Então, fiz o lançamento do iPad 1 até o iPad 4, depois o lançamento do iPhone no varejo, que também foi uma experiência fantástica, e principalmente para mim, acho que o meu ponto, mais do que business, né? Óbvio, produtos icônicos, histórias incríveis, mas do ponto de vista de time, né? Onde eu, basicamente, eu reformulei um time do zero com skills completamente que conectavam com o DNA da empresa, que depois em algum momento a gente fala com mais detalhe, mas que eu tenho muito carinho, boa parte do meu time está ainda lá. Então, essa foi a história rápida de Apple, que foi muito bacana. E antes disso, basicamente, 8 anos entre idas e vindas na Microsoft, onde eu digo que foi a minha trajetória em vendas, e a minha trajetória e a minha escola, né? Onde eu comecei gerenciando uma conta pequena, depois contas estratégicas, depois gerenciando um time. Então, para mim, foi uma escola incrível do ponto de vista da importância de relacionamento, de você construir um relacionamento que a gente fala relacional, né? De longo prazo, de valor e não transacional. Eu tenho muito orgulho e alegria de falar que até hoje eu tenho um relacionamento com clientes que eu construí há 20 anos que se tornaram amigos, né? E a gente soube, desde aquele momento, diferenciar qual que é o chapéu amigo, qual que é o chapéu profissional, mas que, sem dúvida, faz toda a diferença você ter relacionamentos sólidos, baseados em laços de confiança. Então, isso resumidamente, e atualmente, eu, além disso, uma das minhas grandes paixões tem sido multiplicar, dividir conhecimento. Então, hoje eu atuo também como mentora, professora da Crea School, que é um modelo completamente disruptivo de ensino, com foco em propaganda e marketing, em que eles chamaram alguns executivos do mercado para falar ou de hard skills ou de soft skills. A minha aula é soft skills, ou seja, as habilidades comportamentais, onde eu falo sobre foco e produtividade, que tem muito a ver com a minha carreira como atleta, daqui a pouco eu chego nesse capítulo, e no mundo corporativo, mas está me dando um prazer incrível estar impactando e multiplicando o conhecimento com base na minha experiência, desde a parte teórica, a parte de metodologia e principalmente a parte prática, que, né, eu digo, é hora da verdade, como é que você traduz aquela teoria no dia a dia. E também faço mentoria, sou voluntária no Sempre Fé, que é a faculdade que eu me formei, a FEA USP, eu fiz administração na USP, e estou muito feliz de estar também contribuindo o que eu chamo, né, o payback. Eu acho que quem principalmente estudou em faculdade pública, eu acho que a gente tem uma obrigação, um dever no bom sentido de retribuir de volta para a sociedade, impulsionando novos projetos que vão gerar outros empregos e vão também capacitar novos profissionais. Então, esse é basicamente um resumo, digamos assim, para eu também não estender muito. Eu acho que eu ia querer ficar aqui ouvindo vários dias você falar sobre a sua trajetória, sobre as experiências aí em Microsoft, em Apple, essa experiência também de liderar um time dentro de um evento esportivo aqui no nosso país, como o mais importante do mundo, meu Deus, deve ter sido sensacional. E eu ouvi você falar, me deixa assim, angustiado, querendo saber mais. E aí, como é que foi? Como é que era no dia a dia? E as pessoas, enfim. André, desculpa te interromper, porque eu acabei esquecendo, eu falei do capítulo da jornada corporativa e eu esqueci da outra jornada que você vai gostar mais, que conecta com o que você está falando, que é minha jornada como atleta. Então, se me permite, para fechar essa primeira introdução, minha jornada de atleta. Foram basicamente, eu diria, 10 anos. Eu, desde os meus 4 anos, sempre fui apaixonada por esporte, pratiquei todos os esportes que você pode imaginar. Para fazer um fast forward, né, avançar um pouco a história, quando eu tive entre 13 e 14 anos, eu fazia 3 esportes, e ali eu tive minha primeira aula com o meu coach, com o meu técnico, sobre foco, porque ele me fez a pergunta, eu jogava tênis, fazia natação, fazia judô, eu sei que você faz artes marciais, então fiz muito tempo judô, sou apaixonada, até hoje eu lembro dos golpes, dos nomes e das execuções, por incrível que pareça, contar 1 a 10 em japonês, então aprendi muito com judô, toda a parte de disciplina, de respeito, enfim, incrível. Mas com essa idade, meu técnico de tênis me fez a seguinte pergunta:
Ela falou, que legal, você está jogando. Qual que é o teu objetivo? O que você busca no tênis? E eu soltei ali, hoje eu olho para trás e eu consigo entender, né? O tênis bateu de tal forma comigo, eu não tinha ninguém na minha família que jogasse, eu não tinha nenhuma pressão por jogar. A proposta, eu não era talentosa, tá? Muito pelo contrário. 14 anos você sabe disso porque você é um atleta e teus filhos também. Com 14 anos você é velho para você seguir qualquer tipo de carreira profissional ou com objetivos altos, mesmo sendo amador. E eu soltei para ele que eu queria ser campeã brasileira. Um objetivo bem ousado, né? Ou como se diz por aqui, bem bold. Ele falou, bom, Dafna, então deixa eu te falar uma coisa. Foi a primeira lição, André. Olha, se você realmente quer fazer algo bem feito e principalmente atingir um objetivo super ousado como esse, você tem que dedicar 100%. E ali eu não pensei duas vezes, eu estava apaixonada pelo tênis, eu era apaixonada pelo cheiro da bolinha, pela raquete, pelo barulho das cordas, e eu dediquei, eu realmente mergulhei no tênis e eu precisei correr atrás do prejuízo, digamos assim, né? Porque as meninas começam com 4, 6 anos, já rodando todo o circuito, já sabendo, não só do ponto de vista fisiológico, desenvolvendo toda a musculatura, que você sabe o quanto que isso é importante, mas do ponto de vista também psicológico, né? Porque no fim do dia eu costumo fazer uma analogia do tênis, o tênis é uma partida de xadrez em movimento. Então a parte estratégica é super importante e a parte de resiliência, de você saber jogar em alta pressão. Eu costumo dizer que tem o jogador de treino e tem o jogador de competição, e você certamente sabe disso, né? Tem pessoas que no treino lutam muito bem ou jogam muito bem. Na hora que você fala aperta o play, é o normal, qualquer pessoa que vai jogar um torneio, um campeonato, dá aquela tremedeira. E você tem que desenvolver, com o tempo, com a prática, e perdendo muito, né, com muitas derrotas, que você vai entender e vai desenvolver essa musculatura, controle emocional e por aí vai. Então, basicamente isso, e aí eu acabei me tornando tricampeã paulista, fui campeã brasileira com 18 anos, enfim. E, sem dúvida, esse capítulo meu como atleta foi fundamental na minha jornada corporativa, porque é no esporte que você traz os grandes soft skills, né? Que na época eu nem sabia o que era soft skill, as habilidades comportamentais que a gente fala hoje tanto, né? Como foco, como a questão de resiliência, disciplina, você ser uma pessoa coachable, né? Todo atleta é um profissional coachable, e na tua carreira é super importante você ouvir feedback, como é que você reage a um feedback que é negativo, ou seja, algum ponto que você tem que fazer de melhoria, e você, como atleta, normalmente você tem um mindset, né, uma mentalidade disciplinada, de focar, obstinada, de você ser a sua melhor versão. Então, se eu puder traduzir para mim o que o esporte traz, e o Kobe Bryant, né, fazendo uma homenagem, ele que faleceu recentemente, ele com a mentalidade do Mamba Mentality, ele falava uma frase simples, curta, que para mim traduz a mentalidade do atleta. Just be better, né? Essa mentalidade de você ser a sua melhor versão a cada dia. E você trazer isso para o mundo corporativo e para a tua vida pessoal. É isso, para não me estender tanto. Muito bom, cara. Porra, sensacional. Um pouco do que tu traz assim com relação ao esporte, eu vivo na prática. Eu sou um atleta amador e faço por hobby mesmo, e porque gosto e porque curto essa rotina de comer bem, dormir bem, e de treinar e de me desafiar. Eu treino jiu-jitsu, sou faixa preta vai fazer 3 anos agora. Comecei a treinar bem tarde, eu comecei a treinar com 24 anos. Então, já não tinha também grandes pretensões. Na época também lutei em alguns campeonatos, fui campeão sul-brasileiro, fiquei em terceiro sul-americano, no brasileiro fiquei em segundo e logo depois, meu Deus, não deu mais. Agora quem faz são os meus filhos. Mas, o que eu queria te questionar, tu já falou um pouquinho pra gente sobre isso, mas, enfim, queria ouvir também um pouquinho, assim, de qual que é a mensagem que tu passa pros teus, para as pessoas que trabalham junto contigo, com relação, assim, a essa questão do esporte, e como tu vê que o esporte, quem leva uma vida mais, vamos pensar assim, com rotina, enfim, voltada, que a gente sabe que o atleta precisa ter rotina, ele precisa ter um roteiro ali onde ele segue o dia a dia dele com relação a como ele se alimenta, como ele dorme, enfim, e o quanto isso impacta nas vendas. Em quem trabalha com vendas, qual que é a relação do esporte com a área comercial? Tu já estás aí, começou lá atrás
com a tua carreira, querendo ou não, mesmo que hoje está nessa área comercial, mas lá atrás era uma carreira voltada para o esporte, focou, treinava muitas horas por dia como um profissional mesmo, e agora já faz vários anos nessa área comercial. O que tu enxerga assim de semelhança e tu estimula a tua equipe treina também? Como é que vocês puxam isso no dia a dia? Tá, super legal essa tua pergunta. Acho que nunca alguém me fez com esse ângulo. E antes de responder, você sabe que me trouxe a imagem de um discurso que eu acho um dos mais brilhantes que eu já ouvi, dentre vários, do Steve Jobs. Se você não assistiu, alguém que está nos escutando ou assistindo, do Steve Jobs, ele foi o paraninfo, acho que esse é o nome em português, para a Universidade de Stanford, onde tem uma fala dele. Eu devo ter assistido 30 vezes, 10 vezes antes de estar na própria Apple, quando eu estava na Apple e hoje. Vira e mexe, eu assisto esse vídeo, porque tem muitas mensagens ali para a vida. E uma delas, que me remete nessa tua pergunta, é a passagem que ele fala sobre connecting the dots, o que significa, né? Ligar os pontos. Ele fala que você consegue ligar os pontos da sua vida apenas olhando para trás. A gente não liga pontos olhando para frente, até porque a gente não sabe quais são os próximos capítulos que vão acontecer. Mas quando a gente olha para trás, a gente começa a conectar os pontos das escolhas que a gente fez ao longo da nossa vida. E a mensagem que está por detrás disso é muito de a gente ter coragem, né, em algumas escolhas que a gente faz que a gente não entende muito bem porque a gente foi naquele caminho, mas fast forward, né, quando a gente adianta para o hoje, a gente vai entender as conexões. E aí casa totalmente a tua pergunta, né, de vendas e esporte. E para facilitar a resposta, eu vou falar assim, 3 P's, né, que eu vejo essa conexão de vendas, de esporte e com o meu time hoje. Sem dúvida nenhuma, eu não acho que isso é só para vendas. O primeiro P que eu falo é paixão. Qualquer coisa que a gente faça na vida, é extremamente importante você ter paixão naquilo. E por quê? Pode parecer até o óbvio, né? Mas o fato é, as pessoas às vezes veem as nossas fotos, ou uma revista, uma reportagem, mídia social, e óbvio que é um recorte ali, né? E óbvio que ali está a parte normalmente da vitória, digamos assim. Agora, o fato é, e você como atleta, para você chegar em vitória, você teve muitas derrotas. O que transforma em amador e profissional, o atleta ou o corporativo, é o significado e o aprendizado que você trouxe dessa derrota. E aí eu conecto com paixão. Por quê? Não vai ser fácil. A trajetória nenhuma é fácil. Como atleta não é fácil, eu treinava, como você falou, eu treinava 8 horas por dia. Eu nunca tive férias. E naquela época eu mal ganhava salário. Eu treinava literalmente por uma paixão. Eu treinava com um objetivo. Eu visualizava eu ter aquele troféu no meu quarto. Era esse o meu incentivo. Era justo apaixonada. Porque não foi fácil treinar debaixo de um sol de 30 graus. Tá chovendo, não tá. Em um estúdio de balé, eu já cheguei a treinar com um espelho ali. A jornada não é fácil. Então, a paixão ela vai ser fundamental na sua vida. Então, para mim, esse é o primeiro P. E conectando com vendas, é você ser apaixonado não só por vendas, você ser apaixonado pela empresa que você está, mas mais do que isso, pelo produto. A gente só vende aquilo que você acredita e aquilo que você é apaixonado. A venda sai fácil quando você acredita e quando você tem paixão naquele produto. É o famoso effortless, né? Sem esforço. É fácil quando eu dou mentoria, né, para muitas pessoas novas, de 20 anos, 30 ou 40, 50, inclusive mais velhos. E a pergunta clássica, porque eu acho que hoje essa palavra também ficou super na moda, o do propósito, acha o seu propósito. Eu lembro quando eu ouvi isso a primeira vez, eu era nova, dá até uma ansiedade, porque você fala, nossa, como assim propósito, né? Parece que tem que deixar um legado, tem que fazer um livro, plantar uma árvore. E eu costumo dizer o seguinte, tento simplificar, pessoal, a propósito é relacionado à paixão. O que você faz que faz teu coração bater? Ou pelo menos começa descobrindo o que você não gosta, né? Ou o que você faz que é basicamente sem esforço. Você pode reparar, conversa com seus amigos. Tem atividades que você faz muito fácil. Se você gosta de escrever, você está escrevendo, você vai conversar com algum amigo, difícil ele escrever. Então, todos nós temos talento. Todos nós fazemos coisas, algumas com mais esforço, outras menos esforço. Então, o primeiro P é da paixão. Eu acho fundamental. Como atleta, e em vendas, paixão pelo produto e paixão pelo teu trabalho, porque a jornada não é fácil, ela é um roller coaster, né? Montanha-russa. O segundo P, para facilitar, aí
é a questão de perseverança, que também está conectado, né? Perseverança que conecta com resiliência, justamente porque não vai ser fácil, vai ter altos e baixos, você vai ter derrotas, você nem sempre vai ganhar as partidas, aliás, você começa perdendo para você depois ganhar, e no mundo de vendas corporativas também, você não sai batendo meta. E a resiliência, a persistência, ela é super importante para você continuar evoluindo e principalmente aprendendo com a derrota. Tem uma frase que fala algo nessa linha, eu não sei se eu vou falar ela 100% correta, né? Que perseverança é a teimosia com propósito. E eu adoro essa frase, né? Porque ela conecta os 3 P's da paixão, perseverança e propósito. Então, essa é a minha resposta. Espero que tenha conectado. Com certeza absoluta. Não tem como fazer um esporte direito, com vontade, se eu não tiver esses 3 P's, e da mesma forma, como eu vou vender um produto, como eu vou vender um negócio que eu atuo, se eu não tiver também esses 3 pontos aí, de paixão, de perseverança e de propósito. Porra, eu gostei demais, com certeza eu vou escrever um post para poder falar sobre esse assunto no LinkedIn, vai ser muito legal. Bom, Dafna, um outro ponto que eu queria trazer para ti. Pô, tu passasse aí por algumas grandes, né, pelas maiores empresas do mundo, passou por Microsoft, passou por Apple, tá hoje dentro da Nike. O que tu pode trazer para a gente com relação a qual é a semelhança entre esse perfil de empresa, empresas grandes e das pessoas que estão lá junto? O que é parecido, o que puxa de uma para outra, ou não, é tudo muito diferente, ou tem algumas semelhanças? O que eu consigo aproveitar e ouvir de, caramba, essas coisas aqui são muito parecidas aqui dentro dessas grandes empresas que eu passei e que talvez eu consiga trazer para dentro do meu negócio? O que tu pode dizer para a gente com relação a isso? Muito legal a tua pergunta, André. Acho que essa é uma das maiores curiosidades e perguntas que eu recebo nessas interações, lives, etc. Eu acho que a primeira que me ocorre, assim, de bate-pronto, é o que a gente chama do growth mindset, a mentalidade de crescimento. Porque a partir daí traz uma série de outros comportamentos e cultura organizacional. Então, não é à toa que elas estão onde estão depois de tantos anos, né? Então, a mentalidade de crescimento, sem dúvida, está conectada com a parte de inovação, né? Para você estar tanto tempo liderando na sua indústria, você tem que estar usando esse termo que se fala hoje tanto, né? Disruptando. Você tem que estar se disruptando antes que o mercado te atropele ou antes que você deixe de existir, porque alguém canibalizou o teu negócio. Então, quando você olha Nike, Apple, Microsoft, você pode perceber, elas estão sempre liderando através de produtos com inovação, disruptando ou por um produto ou por um modelo de negócio. E com essa mentalidade de crescimento, né? Não tem como você continuar crescendo acelerado sem você trazer a questão da inovação. O segundo ponto, sem dúvida nenhuma, todas elas são o que a gente chama de consumer-centric, né? O consumidor no centro. Um exemplo que eu trago, que tem algumas máximas super interessantes, né? Uma delas, vou falar 2, porque uma conecta com o growth mindset e você vai gostar, sendo atleta, e tua audiência também. Conectando agora com essa questão do growth mindset, uma das máximas que eu adoro, porque conecta comigo, que é o there is no finish line, né? Não há uma linha de chegada. Isso conecta muito com a questão do growth mindset, né? E eu costumo dizer, eu sempre falo isso para o time, vendedor é assim como o atleta, você não tem passado, né? Você não tem passado. Você atingiu a meta, o que acontece no dia seguinte? Você comemorou naquele segundo. No dia seguinte, ups, bora, vamos, tem outra meta para bater. E o atleta também. Você atingiu, ganhou, foi campeão brasileiro, campeão paulista, uhul, pegou o troféu. Dia seguinte, o que acontece? Mais ainda difícil, porque a responsabilidade aumenta. Eu costumo dizer que chegar no topo, tanto uma empresa ou como atleta, não é difícil, não é impossível. Óbvio que é difícil, é muito trabalho, é muito treino, mas não é impossível. Agora, é extremamente mais desafiador você se manter, porque ali você é referência, certo? E com certeza você tem seus concorrentes, quer seja atletas ou outras empresas, querendo te atingir de certa forma. Então, eu gosto muito dessa máxima do there is no finish line. E a outra máxima que eu ia conectar com a questão do consumidor no centro da Nike também, the consumer decides.
assim, no fim do dia, você pode achar que você é o gênio da criatividade, do produto, de brand, de vendas, mas quem vai decidir se aquele produto é incrível, se aquele serviço é incrível, se a jornada tua do consumidor de compra está perfeita, é o consumidor, é ele que decide. E todas essas empresas, principalmente eu diria, acho que muito, até porque eu estou mais próximo nos meus últimos 10 anos de Apple e de Microsoft, o consumidor está no centro. Tem uma máxima, vou trazer uma da Apple, que esse eu digo mais do que máxima, era um mantra, né? Em inglês eu vou traduzir também. The devil is on the detail, ou seja, o diabo está no detalhe. E eu te falo que a cultura inteira da empresa, né, no end-to-end, da criação de produto, a entrega do produto para o consumidor, a caixinha, tudo na Apple é milimetricamente pensado para que o consumidor tenha a experiência perfeita. Numa loja, quando você entra numa loja Apple, 100% de consumidores que eu conversei na época que eu estava lá, ou hoje, eu como consumidora, com amigos, a experiência, quando você entra numa loja, alguma coisa acontece ali, porque você está encantado, tem uma mágica ali, e essa mágica não acontece à toa. Desde a iluminação, desde a parte mobília, desde a parte como você é atendido no momento que você entra, enfim, a experiência inteira, ela é incrível. Então, falei de growth mindset, falei de consumidor no centro. Um outro que eu diria de comum entre as empresas, todas elas têm uma visão muito clara, que é cascateada por toda a empresa respira aquela visão, e tem duas palavras, quando eu penso agora rápido na visão da Microsoft, da Apple e a visão da Nike, na visão das duas, na missão das duas, tem duas palavras, que é inspirar através de inovação, né? Então, que não é à toa também. E essa visão, ela não está só na parede, no mural bonito. A empresa respira aquilo, quer seja no headquarter, te trazer um exemplo super bacana, né? O headquarter da Apple, por exemplo, em Cupertino. Você respira inovação ali, né? Um ambiente super aberto, com tecnologia, por qualquer olhar que você esteja ali, você está respirando aquilo ali, a companhia Pulse. E na Nike, onde eu estou hoje, você que está convidado para vir aqui, quando a gente tiver as fronteiras aí liberadas, você é meu convidado. Vou adorar. Você vai adorar, porque para quem ama esporte, ou para quem ama, apaixonado por empresas como a Nike, você respira esporte em todos os sentidos. Primeiro que ela é aberta, você tem os prédios, os buildings, digamos assim, cada escritório, ele não só é uma homenagem a um atleta, então você tem o prédio do Michael Jordan, você tem o prédio do Pete Sampras, você tem o prédio da Serena Williams, e por aí vai, de grandes atletas da Nike, mas quando você entra nesse building, André, você tem toda a história do atleta e, obviamente, o storytelling com os produtos que acompanharam a carreira dele, né? Quando ganhou o primeiro título X, Y, Z. Então, não tem como você não respirar o esporte e, principalmente, se inspirar. Esse é um ângulo. Um outro ângulo do headquarter é o fato de que, obviamente, você tem as melhores sedes para você praticar qualquer esporte. Então, você vai ter uma piscina incrível olímpica coberta, você vai ter quadras de tênis, você vai ter um vôlei de praia, você vai ter uma pista de atletismo, você vai ter o Ronaldo Field, o campo de futebol em grama oficial, homenagem ao nosso Ronaldo Fenômeno, tem uma estátua do Ronaldo. Mas mais do que você ter essas facilities, digamos assim, qualquer hora do dia, literalmente, tá? Você pode fazer o teu esporte. Porque, de novo, não basta, conecto com o ponto que eu falei antes, não basta você ter no mural aquela visão bonita, né? De inspirar, trazer inovação e make sport a daily habit. Walk the talk. Então, ninguém vai te julgar se você vai estar lá fazendo malhando na academia às 9, correndo às 10, etc. Todo mundo tem o profissionalismo, maturidade suficiente para saber que você vai entregar teu trabalho independentemente do que você está fazendo com as tuas horas treinando, correndo, etc. Então, eu poderia falar mais algumas, mas eu acho que basicamente eu falei sobre o growth mindset, a questão do consumidor no centro e a questão de uma visão muito clara e que é cascateada por toda a organização. E a organização respira isso literalmente. Eu acho que essas são as grandes semelhanças. E diferenças, que também esse é um ponto de curiosidade. Eu vou falar sobre Apple e Nike, que são mais recentes, até porque a Microsoft passou por uma transformação, então também não seria justo, eu não teria conhecimento apropriado para falar
sobre a Microsoft de hoje. As diferenças interessantes, né, depois de falar sobre essas semelhanças. Eu acho que a primeira, sem dúvida nenhuma, é do ponto de vista de life cycle de produto, né? Então, por exemplo, uma Apple é muito mais simples a operação, porque o ciclo de vida do produto, você lança um grande produto uma vez por ano, certo? Você lança uma vez por ano, você lança um iPhone, você lança um Apple Watch, você lança a linha de Mac. Quando a gente fala de Nike, é uma loucura. A complexidade, porque começa primeiro porque você vende coleções, né? O Fall Holiday, Spring Summer, verão, outono, inverno, primavera. Então você já tem a cadência de 4 vezes ao ano, com uma complexidade de lançamentos que tem os seus ângulos diferentes, não por categoria. Eu estou na categoria de training, mas você tem produtos de training, de running, de sportswear, de futebol, basquete, Jordan, Kids. Além disso, você tem o ângulo de gênero, né? Men's e women's. Além disso, você tem a questão de cores diferentes. Você tem os tamanhos. Então, e além disso, você tem o que a gente chama dos quick strikes, né? Onde dentro das coleções você às vezes faz lançamentos semanais de calçado principalmente, e às vezes coleções de vestuário. Então, é uma complexidade muito maior do ponto de vista de ciclo de vida de produto e de lançamento. Esse é um. Um outro que me ocorre, que as pessoas têm curiosidade, principalmente quem é de vendas, é a parte de business model, modelo de negócios. Então, na indústria tradicional, pelo menos tecnologia da onde eu vim, Apple, Microsoft, você faz a venda, né, o sell-in do presente. Você está fazendo uma venda do mês, ou que seja para uma ação, que seja para um quarter, algo nessa linha. Na Nike, normalmente na indústria de vestuário de moda, você faz o que a gente chama de venda futura. Então, eu faço venda, a gente está hoje, vamos para dar um exemplo, para tangibilizar um pouco, a gente está no holiday, certo? Outubro, novembro e dezembro. Eu faço venda de coleção futura, eu estou vendendo hoje o Fall 21 do ano que vem, e estou executando o que está hoje dentro das lojas de parceiros ou de lojas diretas, a coleção de agora. E a gente convive basicamente num modelo que a gente está com 3 coleções ao mesmo tempo, e já planejando a coleção, digamos assim, de Holiday 21, eu estando em Holiday 20. Então, é uma complexidade em função do número de SKUs e do ponto de vista de business model que você vende coleção futura. E por quê? Que eu acho que é uma das grandes curiosidades. Um dos motivos é toda a parte de forecast de produção de fábrica, certo? Você precisa planejar toda a parte de produção, dada essa complexidade e números de SKUs. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Muito bom, muito legal. Um dos pontos que tu trouxe ali, eu acabei me identificando e, cara, eu levo isso aqui dentro do negócio que eu toco e com as pessoas que eu trabalho também, e saber que vocês executam isso aí na prática, de não ser somente bonito e tal, mas também aplicar na prática aquela questão ali de que, pô, a qualquer hora do dia tu pode treinar. Caramba, cara, que legal. Aqui dentro do nosso espaço, no mesmo prédio que a gente tá, o meu irmão e a minha cunhada, eles puxam uma academia. Ele dá aula de jiu-jitsu e ela dá aula de muay thai. E para toda a galera que trabalha aqui junto com a gente, é liberado poder participar das aulas. Tem funcional fight, funcional também, enfim. E a qualquer hora do dia a galera também sai daqui, bota o seu kimono, bota a sua roupa, vai ali, treina, toma um banho, volta, enfim. É algo que a gente vive aqui na prática e a gente vê também o quanto isso é legal, o quanto ajuda a gente a trazer pessoas que estão mais dentro do nosso perfil de pessoas, que têm um estilo de vida parecido com a gente e que também não estão aqui somente por, por dinheiro, enfim. Tem um propósito por trás, mas também tem essa questão do lifestyle, né? De poder ser bem parecido e de poder fazer coisas que vão além do trabalho e, porra, esse laço que a gente tem conseguido criar aqui dentro, acho que é muito parecido do que tu me trouxe e eu não sabia, eu não conhecia isso que tu me trouxe e agora olhando, pô, cara, achei bem bacana, assim, me identifiquei.
Com relação à mudança ali, deve ser bem louco, né? Tu tá dentro de um modelo onde tu tens ali um produto que é trabalhado com um ciclo muito maior, um ano, vamos pensar assim, e o outro onde a gente tá toda hora lançando coisa nova e um monte de produto diferente, coleções e tudo mais, e trabalhando com um ciclo para frente. Deve ser bem louco essa mudança, né, de um modelo para o outro modelo. Uma das coisas que eu queria te questionar, e aí indo mais para o lado operacional, assim, vamos se dizer, da parte comercial, o que tu considera boas competências ou competências fundamentais para eu poder performar bem enquanto gestor, enquanto líder de uma área comercial? O que tu pode dizer para a gente sobre isso? Tá, sua pergunta é super interessante. Acho que minha resposta ela vale não só para um líder comercial, André, porque eu acho que primeiro eu parto do princípio da definição de liderança, né? Eu recentemente, na verdade não é nem recentemente, quando a gente podia viajar, né? Faz o quê? Acho que mais de um ano eu estive no Brasil numa viagem de negócio. E sempre quando eu faço uma viagem de negócio, eu gosto de dedicar parte da minha agenda para um programa que eu lidero aqui também de mentoria, com foco em acelerar a liderança de mulheres em vendas. E sempre trazendo um assunto do interesse delas, né? E o assunto era liderança, né? Como se tornar líder, Daf, me fala a sua trajetória, etc. E eu vou responder a pergunta com a pergunta que eu fiz para elas, que era: o que é líder para vocês? E é muito interessante quando eu faço essa pergunta, porque normalmente a resposta associada à palavra liderança está no título. E eu começo, né, o meu speech dizendo que liderança não é o título que você tem, né? A liderança, ela está muito mais relacionada, o meu aprendizado, né, que eu tive ao longo do tempo, com as ações e as atitudes que você tem. Então, começa por aí. O exemplo que eu dou para quebrar um pouquinho esse paradigma, essa fixação de liderança, quero ser esse título, eu falei, você pode até ter essa aspiração e está tudo bem, e está certo. Eu também tive ao longo da minha carreira. Mas a minha segunda pergunta é por que você quer ser? Né? Porque líder, na verdade, você não precisa do título. E é o exemplo que eu trago, que todos nós tivemos ao longo da nossa vida, é na escola. Com certeza você vai se lembrar de algum coleguinha que tinha atitudes já de líder a partir dali. Então, vou conectar já isso respondendo a tua pergunta. No meu ponto de vista, eu acho que tem que separar a questão do líder e vendas. Você falou de líder de vendas, né? Para mim, líder, cada vez mais, quer seja você está em vendas, você está em finanças, você está em brand, você tem que ter uma visão cada vez mais holística. O líder de vendas cada vez mais tem que ser um cara preparado, antenado, entendendo do ponto de vista de finanças, de marketing, analítico e por aí vai. Então, a minha resposta para o líder basicamente, eu acho que são dois grandes pilares. O pilar que a gente chama de skills, tanto os hard quanto os soft, e atitude, que eu falei agora há pouco, né? Você não precisa ter o título para você ser um líder. Para mim, tem muito a ver com a atitude que você tem. Então, começando com a parte de skills, sem dúvida nenhuma, a comunicação é super importante, e a comunicação up e down, né? Comunicação up, ou seja, é papel você como líder para o teu time ser uma pessoa que se comunica muito bem para você impactar, influenciar e facilitar a vida do teu time quando você estiver em conversas, em fóruns com stakeholders, quer seja precisando de mais recurso, ou de pessoas, ou de budget, ou até de estratégia de execução. E isso é através da sua comunicação, o teu poder de realmente conseguir traduzir essa necessidade, impactar, influenciar, que eu chamo de comunicação up, né? E a comunicação down para o seu time, eu acho extremamente importante em alguns aspectos. Primeiro, de você ter um líder que inspira. Para mim, inspiração é uma das coisas mais importantes de um líder, né? Ser alguém que inspira e que seta uma visão clara. Então, por isso vem a questão da comunicação eficiente. E hoje a gente fala muito, principalmente pelo fato de a gente estar aí através de Zoom, em quase um ano, do over-communication. Você tem que ter a clareza e principalmente a certeza que a tua comunicação está clara para o teu time da visão, que todo mundo tem a clareza do papel de cada um e aonde a gente quer chegar juntos. E um outro ponto importante de comunicação que eu tenho falado muito, e para o vendedor, vou falar, mas eu acho que para todo mundo é importante, mas para o vendedor ainda mais, é a parte de escutativa. Eu vejo hoje, ainda mais hoje, a gente está aí nesse mundo bombardeado com mídias sociais, mensagem de texto, WhatsApp, 24 horas por dia.
e eu vejo as pessoas hoje escutando muito para se defender do que para entender, né? Então, no mundo que a gente fala muito, a gente está tendo essa polarização política em todos os ângulos. Eu nunca achei tão importante, eu sempre achei importante escutar. O bom vendedor é aquele que primeiro, antes de ele sair desesperado vendendo, e o líder também, né? Como líder, o vendedor, antes de sair desesperado vendendo, primeiro você tem que entender qual é a dor do teu cliente, né? Quais são os desafios, porque aí você vai vir com a tua munição correta para a dor dele, do que você sair fazendo um empurrômetro desesperado para atingir tua meta e você já queimou a largada, como se diz. E como líder, mais importante ainda, porque não é só do ponto de vista de negócio. Para mim, a tua primeira preocupação é o seu time. E eu não estou falando isso porque é o certo a se falar, mas é para você, com base na minha experiência, para você ter o melhor resultado do teu time, o teu time tem que estar bem. Tem que estar bem mentalmente. E para isso você tem que escutar. E para isso você tem que escutar quais são as dores dele, como se fosse um cliente. Como é que ele está na vida pessoal, como é que ele está com a família, como é que ele está no Covid. Eu mudei completamente a minha forma de comunicar com o time em função do Covid, investindo muito mais tempo para eu entender como é que está a saúde mental dele, porque para ele poder responder e trazer o resultado que a gente espera, ele tem que estar bem mentalmente. Então, para mim, a escutativa ela é extremamente importante. Antes de você sair vomitando regras, metas, etc., escuta teu time. Né? E a palavra que hoje também está na moda, eu fico um pouco incomodada, da empatia. Eu vejo é muito fácil você falar sobre empatia, mas é muito difícil você executar no dia a dia. Então, quando você está com uma pressão, porque empatia, eu falo, é fácil quando está tudo bem, né? Quando a gente concorda. Eu falo, você concorda, André, comigo? Tudo bem, tem empatia. Claro, a gente concorda, qualquer que seja o objetivo, como é que a gente vai conectar com aquele cliente, como é que a gente vai maximizar a venda. Agora, para mim, empatia é quando você discorda, quando você tem pontos de vista diferentes. Aí, para mim, é empatia. Deixa eu entender por que o André tem esse ponto de vista completamente diferente do meu. Da onde ele está vindo? Né? Escuta, pausa, entenda. E não estou dizendo que você vai concordar, mas significa que primeiro você vai dar um espaço para entender e talvez sim mudar seu ponto de vista. E por que não? E aprender. Então, para mim, esse é um skill fundamental para o líder ou para qualquer vendedor, a comunicação oral, né? E a escutativa. Um outro skill fundamental, sem dúvida nenhuma, é a parte de networking, no sentido de você construir relacionamentos sólidos, fortes, com propósito. Porque cada vez mais, André, e de novo, nesse mundo Covid, pós-Covid, a gente entendeu, foi obrigado a entender a nossa interdependência, né? Nenhuma área faz nada sozinho. Tem um quote, né? Eu adoro esses provérbios, que, deixa eu ver se eu vou me lembrar, assim, de bate-pronto, que fala, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai em time. E para mim a epidemia ela provou mais do que nunca, né, a veracidade desse verbo, que tem um quê de atleta de esporte, que a gente é tão apaixonado. A importância e a interdependência de você trabalhar em time. E para isso o networking é fundamental. Então você como líder, você tem um networking muito forte com os key stakeholders, para realmente, a estratégia, você conseguir ter os melhores recursos e executar a estratégia. 2, para você dar o exposure, né? Teu papel como líder é fazer a exposição do seu time para suportar o crescimento deles com as oportunidades que devem surgir na companhia. E é teu papel, você é a voz do teu time. Né? Então, acho fundamental a questão do networking com propósito, assim como para o vendedor. A gente sabe o quanto que é importante ele também trabalhar o networking. E do ponto de vista de habilidades, digamos assim, socioemocionais, do meu ponto de vista, o líder, eu já falei um pouquinho sobre a questão da inspiração. Você pode exercer, ter um estilo de liderança pelo teu título, por hierarquia, mas sem dúvida nenhuma, o resultado ele é completamente diferente quando você é um líder que inspira o seu time. Um outro ponto que eu acho fundamental do ponto de vista de atitude, eu falei agora há pouco sobre empresas, né? Walk the talk. Você pode ter um discurso lindo para o teu time, mas no dia a dia, o teu time sabe quem você é. Não adianta você ter um discurso lindo, um PowerPoint lindo, de que você é o líder que respeita a diversidade, sustentabilidade, ou que tem empatia, e chega na hora da verdade, quer seja num fechamento de mês, que você tem alguém no seu time que está passando um sufoco e você está pondo mais calor. Né? Então, a empatia é o teu discurso e o time sabe quem quer quem.
Então, a empatia ela é fundamental e, de novo, no momento do desafio, porque quando está indo tudo bem, você está batendo meta, é fácil você ser o líder bacana, o líder legal. Que mais? Eu acho que esse é um tema que eu adoro, eu poderia falar horas. Então, eu falei sobre a questão da empatia, o walk the talk. Um outro ponto que o líder eu acho fundamental ele tem que ser um facilitador. Ele tem que ser o facilitador da vida do time. E é muito normal. E eu aprendi muito na minha vida sendo líder, errando e tendo feedback, né? Eu costumo dizer que feedback é um gift, é um presente para você enxergar os blind spots, os pontos cegos, entender o que você tem que melhorar. E eu também aprendi muito como referência, o tipo de liderança que me inspirou. Eu falo, opa, gostei disso, vou aplicar. E de líderes que foi o contrário do que eu não quero ser, né? Que foi na dor. A gente aprende muito na dor. Então, para mim, o estilo de liderança que facilita a tua vida, que vai tirar os obstáculos da sua frente, e não aquele cara que vai te demandar cada vez mais e vai colocar mais obstáculos. A gente também tem, ao longo da nossa vida, esse tipo de liderança. Então, para mim, é o facilitador. E aquele que suporta teu crescimento, aquele que vai te dar espaço, que não vai ter medo de você saber mais numa área X, numa área Y, numa área Z. Pelo contrário, aquele que vai te dando gás e mais ainda, aquele que vai te dar confiança no momento que você mais precisa. E trazendo o exemplo clássico de vendas. Quando você está batendo meta, você está com o teu time motivado, você está com o teu time confiante. Para mim, é o papel do líder, principalmente de vendas, quando você não está batendo meta, quando você não está com confiança. E, aliás, uma dica, não sei se você viu no Netflix, saiu agora, Você que Ama Esporte, conecta com isso que eu estou falando. Se não me engano, o nome é Playbook, que são, acho que 5... Você viu? Cara, fora de série, é uma aula sobre liderança, já que a gente está falando isso. Eu vou trazer um capítulo de tênis, né, do técnico da Serena Patrick, e dentro de uma das missões, eu amei essa parte, porque tem a ver com confiança. Foi no momento que a Serena, pós-maternidade, a confiança dela, óbvio, estava super baixa, ela já não estava mais ganhando os títulos, para ela continuar quebrando os recordes, né, que é absurdo o que ela já conquistou até hoje, a confiança dela estava baixa. E eles foram ver os vídeos, se não me engano, dos últimos torneios, e o voleio dela era onde, do ponto de vista de matematicamente falando, era onde ela estava com maior índice de erro. E ela estava com a confiança muito baixa. O que ele fez? Ele falou, olha, obviamente, um dos meus princípios é falar a verdade, mas naquele momento eu fiz uma mentira que foi para o bem dela e que eu não ia impactar ninguém negativamente falando. Ele deu confiança dizendo que ela estava muito bem, né? O voleio dela estava muito bom, porque a gente sabe quanto que para o esporte, muitas vezes, principalmente no alto nível, a confiança ela é mais importante do que tudo. Então, ele trouxe essa confiança de volta para ela. Então, para mim, esse também é um papel muito importante do líder. No momento que teu time está down, está baixo, não está atingindo meta, por qualquer motivo que seja, é teu papel você trazer a confiança, e aí eu conecto com uma última palavra e papel do líder em inglês, eu vou traduzir, que é o unlock potential. É teu papel, com a tua experiência, isso a gente vê muito no esporte, né? O teu olhar de coach, de ver o potencial que o atleta ou alguém no teu time não sabe que tem. Então, é teu papel fazer o unlock e dar esse espaço, essa trilha para ele percorrer e desenvolver um potencial que nem ele sabe que ele tinha. É isso, alguns assim de bate-pronto que eu acho fundamentais no papel do líder. Muito legal, incrível. E um ponto já ligando diretamente a isso é possível eu me desenvolver enquanto líder ou eu já nasço? O que eu preciso fazer? Tem um passo a passo? O que tu pode me indicar assim para essa reflexão de putz, cara, ou eu já sou, mas eu não estou conseguindo performar, ou cara, estou passando agora por uma frente de liderança, eu já preciso vir pronto, ou eu consigo desenvolver isso no meio do caminho? O que a gente pode discutir e falar um pouquinho assim sobre esse assunto? Essa é uma pergunta muito legal, eu acho que eu recebi muito ao longo da minha vida, e eu vou te falar com base na minha experiência, né? Porque eu também já li muito, e eu passei por isso, né? Quando eu me tornei líder. Eu acho o seguinte, sem dúvida nenhuma, e eu dei o exemplo da escola, né? Eu acho que algumas pessoas têm algo nato de liderança, e conecta com o que eu falei antes, e elas provavelmente, sem ter que colocar muito esforço, tá natural, tá? Esse é um ponto. Mas isso não significa que quem não tem isso tão natural não possa desenvolver. Então, pegando um pouco da minha resposta anterior, que do meu ponto de vista, a liderança não tem a ver com título, ela tem muito mais a ver com os skills que eu falei
e com atitude, no meu ponto de vista, sim, qualquer um pode ser, mas não significa que qualquer um vai se tornar. E aí é uma combinação de teoria e prática, né? Você entender o que um bom líder precisa, e aqui a gente falou sobre alguns skills que são fundamentais, como comunicação, como a questão de você ver o big picture, como a questão de networking, e como a questão de atitude no dia a dia. E para isso sim, tem a parte de estudo, tem a parte prática, que vai ser no dia a dia gerenciando um time, que eu te digo, é onde você vai mais aprender. Por quê? Porque é onde você vai mais se conhecer através do olhar dos outros. Porque eu falo isso por experiência própria, e várias pessoas no meu time que começam normalmente em vendas, a jornada, né, André, é o que a gente chama, principalmente multinacional, normalmente é a jornada do individual contributor, né, o contribuidor individual. Então, quantas vezes no meu time eu tive vendedoras fantásticas, fora de série, atingindo meta atrás de meta, etc., etc., e quando foram promovidos para uma posição de liderança, de people management, não performaram tão bem. Então, que algumas vezes tinha a ver com, óbvio, você precisa ter experiência, e aí realmente você tem que dar espaço, oportunidade, mas algumas vezes tem a ver com a pessoa não querer ou não se identificar. E um ponto que eu falo muito, né, em live, webinar e por aí vai, tá tudo bem. Conecta com o que a gente já falou antes, né, com a questão de você se conhecer, o que você quer, né? Você ser líder ou não significa você ter caminhos diferentes. E está tudo bem. Você pode ter um caminho incrível, uma carreira incrível, sendo um contribuidor individual. Isso não vai te fazer menos nem mais. Ou você vai ter realmente esse gosto / esse talento em ser líder. Então, respondendo a pergunta, sim. Você pode, sim, se tornar, mas sem dúvida nenhuma. É quilometragem rodada, você vai apanhar, é muito feedback. Eu sou uma entusiasta de feedback. Não é fácil, você tem que aprender a receber feedback e a dar feedback. E muitas vezes na sua jornada, você vai receber feedback de pessoas que não sabem dar, o que pode atrapalhar, e você tem que saber filtrar, né? E até porque o feedback, né? Eu gosto do feedback 360 graus. O feedback não é só exclusivamente do seu chefe direto, não, são dos seus pares que são tão importantes, ou do seu time, ou pessoal, que é super importante, dos seus amigos, da sua mãe, da sua esposa, e por aí vai. É muito importante, porque a gente tem muitos pontos cegos. Então, quanto mais a gente tem esse input, essa carne, eu costumo dizer, você vai se desenvolvendo do ponto de vista de se tornar um melhor líder e gestor de time. É difícil, né, cara? Eu, enquanto líder, eu vejo assim na prática o quanto é difícil. Dar o feedback e quando receber o feedback, ouvir e tal, tu trouxe ali sobre, putz, é um presente que tu recebe, e nem sempre é fácil tu receber aquilo ali, tu saber ouvir, tu saber pegar a parte boa daquilo ali, absorver e entender como tratar aquilo ali da melhor forma possível, nem sempre é fácil. E aí, já linkando isso com o que eu queria te trazer na sequência, tu já estás aí há um bom tempo, liderando e trabalhando aí em diversas empresas muito legais. E, cara, eu acredito que no meio do caminho deve ter tido alguns problemas, alguns desafios, crises, momentos difíceis. A gente hoje vive um momento difícil. Muita gente que, putz, sei lá, um ano atrás passava por um momento, putz, cara, que legal e tal, tamo bem pra caramba, do nada, meu Deus, mudamos tudo completamente, e agora, o que eu faço? Tem algum conselho, alguma dica ou alguma situação que tu viveu aí e que tu acha que talvez, putz, cara, faz sentido trazer pra gente para poder ouvir, quem sabe aprender aí com aquilo que tu viveu? O que tu pode falar pra gente sobre isso, sobre crise, sobre superar desafios, enfim? Fantástica a tua pergunta, André. Sobre o meu aprendizado, né, em relação aos momentos desafiadores de crise, antes de eu trazer exemplo, que eu acho que é a parte mais rica, né? De novo, como eu falei antes, são nesses momentos desafiadores que a gente, sem dúvida nenhuma, onde a gente tem oportunidade, dependendo do significado que você vai dar para aquela dor e desafio, porque vai ser punk, rock, mas a forma como você entende aquilo como uma oportunidade de você aprender, desenvolver e ir para o próximo obstáculo, né? Uma corrida em obstáculos, eu costumo dizer. Para mim, a epidemia nos ensinou muito, né?
Eu diria, o meu grande aprendizado, né, que a epidemia só potencializou, mas isso eu trouxe do esporte e de todos os desafios que eu tive nessas empresas, porque em todas elas eu tive muito desafio, não foram poucos, tá? E do ponto de vista de business e de pessoas. Se a gente tiver tempo, eu dou um exemplo de cada um que me ocorreu agora. Mas, para mim, o grande aprendizado, e que a epidemia só reforçou, é a gente tentar buscar, na medida do possível, o confortável dentro do desconfortável. Esse, para mim, é o grande mantra. Você tentar, e aí cada um tem a sua válvula de escape, e N aspectos. Então, pode ser desde o ponto de vista pessoal, você ama esporte, eu também. Para mim, a hora que eu extravaso as minhas emoções, ou busco o meu melhor equilíbrio, onde eu tenho as minhas melhores ideias, é quando eu estou correndo, né? Para mim, esse é o esporte onde eu consigo dar a extravasada, a desconectada. Então, cada um tem que buscar no seu hobby ou atividade. Tem pessoas que é cozinhando, né? Que eu também, sei que as pessoas não acreditam muito, mas eu adoro cozinhar. Mas é onde eu relaxo, a minha cabeça vai para aquele momento e eu acabo realmente concentrando melhor e, principalmente, lidando melhor com incertezas, com ansiedade, que, sem dúvida nenhuma, o Covid potencializou. Essa expressão que a gente fala muito hoje, né? O VUCA, né? A gente está num momento com muita vulnerabilidade, muita incerteza, muita complexidade e ambiguidade. Então, para mim, é a gente cada vez mais desenvolver musculatura para a gente buscar o máximo de conforto no desconforto. Para mim, esse é um. E a gente vai ter N situações. A epidemia foi uma, mas a gente tem N vezes ao dia ao longo da nossa jornada. Trazendo exemplos para você, se me permitir, eu vou trazer um exemplo de pessoas e um de negócios. A gente tem tempo? Tranquilo? Tem, por favor. Então, tá. Eu só não vou citar, obviamente, até para não expor nem empresa, nem pessoas, mas eu acho que os exemplos eles são muito ricos. Um deles é relacionado a pessoas. Eu estava começando uma empresa, ia liderar um time, uma equipe de vendas, e no meu primeiro dia, o meu manager, para quem eu me reportava, ele me falou o seguinte: bom, Dafna, que legal, que bacana que você aceitou a offer. Bom, o seguinte, esse profissional X, diretor de uma das contas, você vai ter que demitir. Meu primeiro dia. Eu assim, uou. Demitir, não tem condições, etc. E eu falei, olha, deixa eu te falar, situação super desafiadora, certo? Eu falei, olha, estou começando hoje, no meu dia 1, no meu ponto de vista, quando eu vou demitir alguém, eu preciso ter tido a oportunidade de trabalhar com essa pessoa. Por algum motivo, vocês, até esse momento, vocês não fizeram isso. Então, não sou eu que vou fazer, porque eu não tenho nem propriedade para fazer isso. Esse é o número 1. E é uma conversa, é o que a gente chama de hard call, né, André? Porque imagina, estou começando a empresa, meu chefe está falando que eu tenho que demitir um profissional que não demitiram. E eu sou da seguinte teoria, né? Para mim aí é ética, né, e princípio, né? O famoso, a Nike tem o do the right thing. E para mim, naquele ponto, por mais que o meu emprego na empresa dos sonhos, naquele momento, poderia estar arriscado, eu nem titubeei. Mas era um hard call, certo? Eu estou na hora meio que confrontando o meu chefe, dizendo que eu não ia fazer isso, que eu entendo o ponto de vista dele, que eu ia levar em consideração, porém eu queria entender quais eram os mecanismos da empresa, de RH, de avaliação de performance. Esse funcionário, ele foi comunicado que ele não está performando, ele sabe o que ele não está entregando, ele tem essa clareza, foi desenvolvido um plano, que normalmente as multinacionais têm, certo? Um processo de revisão em que você comunica ao funcionário que ele não está performando, principalmente da clareza, e principalmente se desenvolve um plano de ação para isso. Isso é normalmente o que acontece nessas empresas. E, para minha surpresa, não tinha acontecido nada disso. Eu falei, bom, é completamente unfair, né? Não é justo com ele e não é justo comigo. Porque, além de tudo, que imagem que eu vou passar para o resto do time? Eu acabei de chegar, né? Então, essa para mim foi uma super hard call, mas eu trago como um super aprendizado de momentos que a gente vai ter super desafiadores, que a gente vai ser confrontados, inclusive no nosso próprio emprego, mas a importância de você fazer o que é certo fazer, né? Eu não tenho dúvida. E aí a gente fez isso, eu sentei, ele falou, não, beleza, Dafna. E ele colocava pressão, passava um mês, e aí? Eu falei, não, um plano é de 3 meses, né? Estou fazendo um plano de RH, de 3 meses, eu tenho uma conversa com ele a cada fechamento de mês, etc. E, beleza, realmente ele não performou, foi demitido, mas fazendo a coisa certa.
Então, para mim, esse é um exemplo de pessoas. Um exemplo de negócios também, tem milhões, né? Você sabe, está em vendas, mas um que me ocorre, a gente é um cliente, um dos maiores clientes numa das empresas que eu trabalhei, porém, o famoso porém, né? Ele não tinha o pagamento em dia, certo? Então, a relação com o financeiro, eu recebia quase que diariamente uma ligação do diretor de crédito, Credit Collections, né? E não do Brasil, mas de fora, dizendo, Dafna, e aí? Já está vencido, né? E beleza, até que chegou num ponto, para resumir a história, que o country manager, meu chefe, falou, bom, Dafna, é o seguinte, não dá mais para a gente lidar com essa condição, eu estou pegando o avião com você, ele não era de São Paulo, eu estou pegando o avião com você, a gente vai encerrar a operação com eles. E eu assim, uou! E aí, nesse mesmo momento, me bateu uma intuição do tipo, e eles já tinham recebido, né, alguns recados, eu tinha um diretor de conta, que cuidava dessa conta, a relação estava super difícil, complicada, mas eu entendia que eles eram super importantes, não só do ponto de vista de volume de vendas, mas principalmente do ponto de vista de conexão com os consumidores. Eles faziam um papel importantíssimo que a gente, como marca, naquele momento, não conseguiria fazer. Então, meu chefe falou, Dafna, vamos pegar o avião, vamos para lá e vamos encerrar o contrato. E aí eu conversei com o diretor da conta e eu falei, vamos fazer um approach diferente. E eu coloquei meu emprego literalmente em risco, porque eu falei para ele não viajar, eu falei que eu faria essa viagem, teria essa conversa com eles. E eu fui, na verdade, para essa conversa, não para fechar. O meu chefe estava esperando eu ir chegar lá com o contrato, acabou. Eu cheguei lá para estar com os presidentes e ter uma conversa extremamente transparente, extremamente direta, dizendo, olha, chegou aqui nessa condição, eu tinha uma relação muito boa, e aí volta para uma das suas perguntas, né, a importância do vendedor ou do líder ter uma relação de networking no sentido de confiança. Porque quando você estabelece confiança, você consegue ter essas hard calls, né, e ter um resultado. E eu fui muito direto, falei, olha, meu output que eu espero das nossas conversas, vocês continuem, porque vocês são fundamentais por ABCDFG. Porém, hoje chegamos num ponto que é o seguinte, eu vim aqui para terminar, e eu não gostaria de fazer isso, só que eu vou colocar meu emprego em risco. Para que isso aconteça, vocês têm que seguir ipsis literis, o pagamento não pode sair 1/10 de segundo desses prazos, etc. E para resumir a história, a partir dali, André, eles não só se tornaram ainda mais os clientes mais importantes, mas os melhores pagadores. E como você sabe no varejo, né, principalmente quando a gente fala de grandes volumes, dependendo da marca que você trabalha, você faz o papel, o fabricante, como grande gerador de fluxo de caixa. Né? Então, por isso, eles acabam, obviamente, não pagando em dia e por aí vai. Né? E aí você tem fluxo de dólar, todas as complexidades de Brasil, imposto, blá, blá, blá. E quando a gente teve essa conversa, eu voltei para São Paulo, meu chefe falou, e aí, Dafna, pronto, acabou, etc., vamos comunicar, então, o pessoal de global? Eu falei, não, olha, a conversa foi assim, eles se comprometeram, eu estou dando minha palavra, eu coloquei meu emprego ali em jogo. E, enfim, a partir dali, final feliz, de novo, para mim tem muito da questão, não só do the right thing, para mim aqui é um outro ponto que fica como um aprendizado que eu tive, se eu puder dividir, que em alguns momentos na vida, no esporte ou corporativo, é você ter coragem. Você tem que ter coragem nesses momentos que você é desafiado, no momento hardcore, de você seguir seu coração, seguir sua intuição, mas exige coragem, porque o mais fácil era, putz, beleza, vamos fechar, beleza, não me exponho e tá tudo bem, certo? Então, essa é uma outra história para dividir com vocês. Muito legal, cara, sensacional. Queria poder ter, enfim, um filme ou gravado todos esses momentos aí para a gente poder acompanhar. Não deve ter sido fácil poder fazer esse bate-papo com um cliente extremamente estratégico e, putz, cara, tem que cortar de um lado, mas do outro eu tenho que convencer ele, estou me colocando em risco. Caramba, deve ter sido uma adrenalina divertida, assim, de ter vivido na prática. Durante o nosso bate-papo, tu falou ali pra gente o quanto tu és apaixonada por livros. Eu queria trazer um que eu acho que tem uma relação com um pouco aquilo que a gente trouxe. Em algum momento também tu falasse ali pra gente sobre a importância do foco. E um dos livros que eu sou apaixonado, eu tô na terceira vez, agora eu comecei a terceira vez, aí li um pedaço, agora dei uma paradinha, daqui a pouco eu volto, mas é a terceira vez, que é A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. E são 16 leis, 15 leis, mais a última ali que ele fala, mas uma delas ali ele fala que é a importância de eu ter um objetivo principal definido e o foco, e tu trouxe isso pra gente, então essa é a dica que eu tô trazendo aqui pra galera que tá nos acompanhando, mas eu queria ouvir de ti, assim,
livros, dicas, leituras, o que tu pode trazer aí de insights para que a gente consiga sair daqui e procurar algumas boas referências aí que tu tens aí para indicar para a gente? Uau, agora ficaria um episódio inteiro só falando de livros, porque eu sou realmente apaixonada e voraz na leitura. Eu vou falar eu tenho falado muito de um em podcast, então eu vou falar outro, porque às vezes a audiência pode ser a mesma, então para diversificar um pouco. Eu não sei exatamente qual que é o título em português, The Coach of $1 Trillion, né? Traduzindo, se for isso, literalmente, é o técnico de $1 trilhão. E por que esse título? Porque o técnico, que é o Bill Campbell, ele basicamente ele foi o coach. A carreira dele ele começou como atleta, não chegou a jogar, digamos assim, alto nível, depois ele foi coach, e depois ele fez a migração para o mundo corporativo e se tornou coach informal e formal, nada mais, nada menos, de nomes como Steve Jobs, da Apple, Sheryl, do Facebook, e grandes nomes que a gente conhece hoje, principalmente do Vale do Silício. E como lição, e assim, é um capítulo, uma lição maior do que a outra. E ele traz muitos dos elementos que a gente falou aqui, do que diz respeito à liderança. Então, eu acho que você vai adorar esse livro. Ele fala muito sobre a questão do feedback, do ponto de vista da liderança, que, sem dúvida nenhuma, ele teve vários momentos, ele é o cara que vai falar direto, vai falar transparente, mas, ao mesmo tempo, falar com o coração, né? Você ter a boa intenção. E, de novo, o teu time sabe quando você está falando com o coração bem intencionado, apesar de ser um feedback duro. O coach de $1 trilhão. Perfeito, esse é o nome em português. É um livro fenomenal, tem grandes aprendizados e, mais do que isso, eu acho ele super inspiracional. Eu até fiz um post no LinkedIn, para quem tiver curiosidade, com acho que 3 grandes lições que eu aprendi nesse livro. E, desculpa, André, e se me permitir, você também falou sobre a questão de conselho para a gente fechar, etc. Eu acho que o que conecta com foco, eu vou conectar com o que você falou e o que a gente conversou até agora, né? Que é um tema que não só pelo fato de eu dar aula sobre foco e produtividade, mas para mim o conselho final, e de novo, que a pandemia para mim me trouxe uma clareza cada vez maior, e quanto mais a gente vai ficando, passa os 20 anos, passa os 30, passa os 40, é a importância de um recurso que é findável, que é o tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo. Você pode ter, não importa qual é a sua conta bancária, o fato é, um dia tem 24 horas. Então, se não me engano, essa é uma fala do Steve Jobs, que eu também acho incrível, né? Que é: não desperdice o seu tempo vivendo uma vida alheia, uma vida dos sonhos do outro, né? Invista o seu tempo, trate de descobrir cada vez mais aquilo que faz o teu coração bater, aquilo que você é apaixonado, né? Não desperdice o bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso tempo, e conecta com a questão do livro para você realmente construir o capítulo da sua vida da forma que você quiser, e trazendo o melhor do seu talento e daquilo que você é apaixonado. Caraca, muito legal, que aula incrível, mas, pô, tu falasse ali que tem um outro livro também que tu fala, mas que daí tu ia dizer outro, eu quero saber, fiquei curioso. Qual era o primeiro? Eu vou falar, então você vai amar. O primeiro é O Essencialista, o essencialismo, desculpa, ele fala sobre o mindset, a mentalidade de quem é essencialista e quem não é. E, para resumir, né, o grande mote do livro não é sobre você fazer mais em menos tempo. É sobre você fazer o que deve ser feito. E eu, pelo menos, com o máximo de contribuição, né? Eu dei o exemplo no começo da nossa conversa da questão de quando uma das minhas primeiras aulas, né, onde eu fazia vários esportes, e quando eu realmente foquei no tênis, você vai ter o máximo de contribuição, o máximo de resultado, porque você está fazendo o quê? Alocando tempo, e nesse livro tem uma imagem, né, que eu acho que pode exemplificar, ajudar as pessoas. Imagina que você tem 2 bolas aqui, você tem a mentalidade do essencialista e não essencialista. A bolinha é a quantidade de energia que você está investindo. O não essencialista, ele está fazendo aqui, imagina as setinhas em cima da minha mão, com várias atividades que você está fazendo. Essas setinhas vão chegar aqui. Imagina aqui o essencialista, a quantidade de energia, a bolinha, é a mesma que o não. Só que você está focando numa única atividade. A tua setinha, que é o resultado que tem, ela vai ser muito maior, porque ao invés de você estar fazendo aqui, 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 aqui,
você está concentrando aqui numa única atividade, que conecta muito com aquela diferença de ser eficaz e eficiente, né, André? Que significa não só em você fazer bem feito, mas é fazer o que deve ser feito. Então, quanto que a gente investe no nosso tempo em uma série de coisas? Porque ser um multitask. Eu vim de uma geração que ser multitask era lindo, né? E eu fui descobrir, depois de velha, que, não é você ficar ocupando a tua janela, a tua agenda, porque você tem tempo. É você fazer o que deve ser feito e investir teu tempo o máximo para você ter aquela contribuição daquele resultado que você quer ter. Isso sim é você ser inteligente usando de uma forma eficiente. Então, acho que você vai adorar esse livro, porque ele traz, primeiro, um entendimento do que é a mentalidade do essencialista e do não essencialista, né? A diferença de você escolher fazer entre fazer. E o mais legal, que quando eu leio um livro, eu gosto, não é só a parte teórica, como é que eu coloco isso na prática? E ele traz algumas técnicas, né? A técnica de você saber falar não. Nossa agenda, eu começo a minha aula na CRIA dizendo, quantos de vocês sente que o dia acabou e você não fez o seu famoso to-do list, né? Que a tua agenda foi atropelada e você não fez aquilo que você deveria ter feito. Quantas vezes você aceitou um invite, ainda mais agora que a gente está com esses Zoom calls, você aceitou um convite e você mal sabe qual que é o objetivo da reunião, qual que é o teu papel, o que é esperado. E aí, a partir dali, eu faço essa provocação, 100% das respostas nossa, Daf, sim, 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 e eu falo, não se sinta mal, 90% das pessoas respondem sim, que sim, chega no fim do dia, a agenda foi atropelada, você não fez o que deveria ter feito, você fala sim para reuniões e você mal sabe por quê. E aí eu ensino algumas técnicas de como eu brinco, né? É o saber falar não, mas de forma elegante, porque a maioria das pessoas, o porquê que você não fala o não? Tem a questão cultural, nossa questão latina, a gente fala sim, já sai falando sim para tudo, então você cria esse hábito, e quando você vai ver, você já sai respondendo sim, sem você saber por quê, mas porque você criou esse hábito, essa rotina. Tem por uma questão de você ter receio, o que hoje a gente chama, né, do FOMO, o fear of missing out, o medo de você estar perdendo algo. Não, vou participar dessa reunião, vai que eu perco alguma coisa. Você mal sabe se ela faz sentido para você. E aí tem algumas técnicas de como você falar não de uma forma elegante e principalmente entendendo se aquilo realmente é relevante. Ou quando o teu chefe pede algo, como é que você fala um não? Que é uma situação super delicada. Então eu dou uma série de exemplos da minha carreira e com técnicas de forma que a gente realmente consiga ter uma melhor qualidade de vida, do ponto de vista de você entregar resultado para aquilo que realmente importa e você sentir que você tem um controle da tua agenda e mais do que isso, você tem um controle da sua vida. Adorei! Não conhecia os dois, lerei com certeza absoluta, te agradeço de coração por ter compartilhado com a gente. Dafne, a gente passou de 1h e pouquinho, eu não queria parar de falar, meu Deus, sim, sensacional, tô aqui pensando, meu Deus, estamos tomando tempo dela, mas vamos ficar mais um pouquinho, mas não... Mas, cara, assim, queria te agradecer, para mim foi muito bom, com certeza eu vou sair daqui muito inspirado para poder tentar fazer mais, para tentar fazer melhor, para poder tentar inspirar as outras pessoas que estão aqui junto comigo. Te agradeço por ter disponibilizado o teu tempo para poder estar aqui conversando com a gente, para poder disponibilizar o teu tempo para poder passar o teu conhecimento, a tua experiência para frente. Poxa, é sensacional. Fico muito feliz de poder interagir, conhecer gente que está pensando no próximo de forma voluntária. Meu Deus, muito legal. Poxa, se quiser compartilhar os teus contatos, enfim, redes sociais, que tem? Tem o LinkedIn ali, tá o nome. Eu não quis falar antes e tal, porque era realmente complexo, mas depois que ela falou ali eu vi que não era tanto. Dafna Blaschkauer, é isso? Perfeito, André. Perfeito. Vice, mandei bem. Mas é isso então. Tá ali também, tem o Instagram também. Dafna, te agradeço assim de coração mesmo. Fica aí a palavra para ti, se quiser passar uma mensagem final para nossa galera aí, senão a gente vai encerrando por aqui. Perfeito, André. Do meu lado, agradecer, foi uma delícia esse bate-papo com você. Como eu comentei no início, para mim, hoje, nesse capítulo, digamos assim, de vida que eu estou escrevendo os próximos, algo que tem me dado muito prazer, tem a ver com um dos meus propósitos, que é dividir, multiplicar conhecimento, impactar não só o negócio das empresas que eu trabalho, mas principalmente as pessoas. Então, para mim está sendo muito rico, muito energizante essa experiência de dar aula, ou participar de lives, ou estar aqui com você.
Você não tem ideia do número. Eu vi que você colocou aí as minhas mídias sociais, e, pessoal, eu realmente tento responder todo mundo, conecto com todo mundo. Para mim está sendo uma grande alegria. As mensagens que eu recebo, elas me inspiram, me dão mais energia de continuar multiplicando o conhecimento e ajudando pessoas nas suas carreiras, nas suas jornadas. E para mim, a mensagem final, eu acho que eu deixei uma agora há pouco, que é a questão do não desperdice o seu tempo, né, vivendo a vida de uma outra pessoa, principalmente com mídia social, e conecta com uma última palavra, que eu acho que é o mais importante no fim do dia, que é o self-awareness, é o autoconhecimento. Quanto mais, e a gente vai mudando, nós somos dinâmicos, né? Aquilo que você era com 20, 30, 40, o que você gosta, conecta com a paixão que eu falei no começo. Então, invista o seu tempo em realmente se conhecer, para que a sua jornada cada vez mais esteja conectada com a tua verdade, para que seja cada vez mais gratificante e você realmente explore o que você tem de melhor e de talento. Incrível! Poxa, fiquei até arrepiado de ouvir aí alguma das coisas que tu falasse, e com certeza uma das coisas que eu vou colocar aqui como indicação, mas meio que obrigatório para a nossa equipe poder assistir esse bate-papo. Foi muito legal, trouxe um ponto de vista voltado para a liderança, mas também falou sobre negócio, também falou sobre mindset, sobre enfim, diversos aspectos que eu vejo que são importantes não somente para quem está querendo se desenvolver enquanto profissional, mas enquanto pessoa, enquanto ser humano. E, poxa, para mim foi uma baita de uma aula, um baita de um aprendizado, tenho certeza que vai ser também para todo mundo que está aqui nos assistindo, e eu vou indicar também para outros. Galerinha que quiser me acompanhar também aí nas redes sociais, é o André M. Bernert. Tá ali o LinkedIn, exatamente, o Instagram também é a mesma coisa. Espero que tenham curtido. Quem quiser tá interagindo com a gente, quem curtiu esse papo e quiser tá compartilhando aí com mais gente, aqui em algum lugar dessa tela tem um botãozinho aqui para poder compartilhar. É gratuito, 100% para todo mundo que está nos acompanhando, então compartilha aí, manda para o máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga passar aí o conhecimento para frente da melhor forma possível. E é isso aí, agradecemos aí a presença de todos, vamos que vamos, até a próxima, um abração, tchau, tchau. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.